Olá, família. Graça e paz. Estudo bíblico para a família Jovens Livres, 17 de setembro de 2024. O nosso tema hoje é casamento. E eu quero pensar esse assunto com você numa série de 3 estudos. Hoje nós veremos o casamento na criação. No próximo estudo, nós atentaremos para o casamento nos seus relacionamentos ou interrelacionamento do casal. E por último, o terceiro estudo, nós iremos atentar para o casamento e o seu papel na santificação do crente. Vamos orar antes de lermos a palavra do Senhor. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de poder abrir Tua palavra, ouvir os ensinamentos do Senhor para o nosso coração. Senhor, aquieta o nosso coração para receber o que o Senhor tem para nos ensinar. Nos dá, Senhor, a visão correta do Senhor para o casamento. Que a nossa visão não seja influenciada pela cultura de nossa época e de nenhuma época, mas que seja influenciada, moldada, direcionada pelos absolutos da Tua palavra. Sê gracioso para conosco, dando-nos a direção do Teu Espírito Santo e aplicando Tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de começar em Gênesis, capítulo 1. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 1 de Gênesis. Nós leremos a princípio os versos 26, 27 da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado. Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Meus irmãos, para falarmos a respeito de casamento, nós temos que começar na criação. A criação de Deus, de todas as coisas, e particularmente a criação do homem e da mulher, e do propósito de Deus na criação do homem e da mulher. Então, o texto que acabamos de ler, se você leu os textos anteriores, e certamente você já conhece, do capítulo 1 de Gênesis até o verso 25, relata a criação de Deus, de toda a natureza, a criação do universo e daquilo que nele está. Então, chega o momento principal da criação. É por isso que se diz que o homem é a coroa da criação. Porque o cenário estava pronto, mas o personagem principal ainda não estava no cenário. E esse personagem principal é justamente o homem. Então o texto diz: também disse Deus, façamos. O verbo fazer no plural já indica uma pluralidade de pessoas no ser de Deus.
não vou entrar na questão da doutrina da Trindade. Essa é uma doutrina melhor compreendida a partir do Novo Testamento. Mas aqui nós já temos uma indicação de uma pluralidade no ser de Deus por causa do plural desse verbo. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A primeira coisa que Deus decidiu ao fazer o homem é lhe dar uma identidade. Isso é extremamente importante. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Muitas pessoas têm dificuldade com isso porque começam a pensar em imagem a partir dos nossos referenciais. Qual que é a imagem de Deus? Com quem que Deus se parece para o homem se parecer com Deus? E não é por aí. Quando o texto diz que Deus deu ao homem a sua imagem e semelhança, ou seja, criou o homem à sua imagem e semelhança, o texto está dizendo que Deus criou o homem com características que correspondam a ele. O homem tem essas características que existem no ser de Deus, de forma limitada, evidentemente, porque Deus é infinito e o homem é finito. Portanto, essas características que Deus dotou ao homem foi de forma limitada. E uma maneira de o homem se corresponder com o seu Criador. Então Deus criou a sua imagem e semelhança e criou para que o homem dominasse sobre a criação. Então, o propósito de Deus, ao dar essa identidade ao homem, é para que o homem o represente nesta criação, porque o texto diz: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então o Senhor criou, deu a identidade para que ele o represente nessa criação, dominando, ou seja, governando a terra, em nome de Deus. Agora vem o verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o capítulo 1 de Gênesis retrata a criação numa visão panorâmica. Imagina você sobrevoando uma área. Quando você sobrevoa uma área qualquer, você consegue ver do alto algumas coisas, mas não dá para ver detalhes. Você tem uma visão panorâmica. O capítulo 2, então, vai detalhar. É como você, depois de sobrevoar a área, ter a visão panorâmica, então você aterriza e aí você começa a examinar os detalhes daquela área. Foi assim que o narrador bíblico fez. Então, no capítulo 2, ele vai detalhar como Deus criou o homem e como Deus criou a mulher. Mas já fica evidente, desde o capítulo 1, no verso 27, que Deus criou homem e mulher. Deus criou gêneros definidos. Hoje se fala muito em ideologia de gênero, em orientação sexual. Isso não vem de Deus. Deus criou os gêneros definidos. Deus criou homem para ser homem. Deus criou mulher para ser mulher. O que está fora disso não é de Deus. Então vamos agora para o capítulo 2, no detalhamento de como Deus criou o homem. E eu peço a você que vá para o capítulo 2, verso 7. Então
formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Aqui foi o método que Deus usou para criar o homem. Ele poderia simplesmente dizer, haja homem, ou produza a terra homem. Mas não foi assim que Deus fez. Deus se envolveu pessoalmente. É como se as mãos de Deus manipulassem o barro, porque o texto diz que o Senhor formou. Então, diferente de muitos outros elementos da criação, onde Deus diz produza, haja, aqui não. Deus formou. E Deus formou a partir de uma matéria já existente, o pó da terra. Agora, o texto diz, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Antes do sopro de Deus, havia apenas um boneco de barro. Então Deus sopra o fôlego de vida. Essa expressão alma vivente, no hebraico nefesh hayah, significa vida. Deus avivou aquele boneco de barro. Deus o transformou numa vida. Agora sim ele é um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, para refletir o caráter de Deus na criação e para dominar sobre toda a criação. E Deus pegou este homem que ele criou, pula para o verso 15 do capítulo 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O espaço já estava organizado, o cenário estava pronto, havia falta da personagem principal. Agora Deus criou a personagem principal, o homem, e coloca no cenário. E dentro desse cenário, o homem tem um papel, cultivar e guardar o jardim. Vamos deixar para desenvolver isso melhor no dia que eu falar sobre o trabalho. Agora vamos para a criação da mulher. A criação da mulher, ela é detalhada a partir do verso 18 do capítulo 2, e eu convido você a fazer comigo essa leitura, do verso 18 até o verso 25 do capítulo 2, e depois nós vamos pontuar algumas questões. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Observa, queridos, depois do cenário pronto, e o homem dentro desse cenário, e era um cenário perfeito, o pecado não havia corrompido a criação. Então ele vivia num paraíso. A palavra Éden significa isso, paraíso, lugar de delícia, de prazeres. O verdadeiro prazer sem a existência do pecado. O homem vivia nesse cenário. Mas faltava algo. Então Deus agora diz: não é bom que o homem esteja só. Será que antes de criar o homem, Deus não sabia disso? Será que o planejamento para criar a mulher veio de última hora, depois que Deus viu que o homem estava sozinho? Evidentemente não é isso. Deus é perfeito, seus planos são perfeitos, seu agir é perfeito. Essa é a maneira do narrador bíblico dizer que havia chegado a hora de Deus fazer aquilo que ele já havia planejado fazer. Então far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Alguém para ombrear com o homem a função de domínio sobre a criação. Alguém que fosse parecido com ele, idônea. Alguém que lhe correspondesse. Alguém com que ele pudesse se relacionar, interagir. Então o verso 19 irá mostrar para nós. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, lá no capítulo 1, Deus diz para a terra produzir. Então Deus formou da terra os animais do campo. E todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. Então Deus dotou ao homem de uma inteligência tal para o representar aqui, dominando sobre a criação. E entregando os animais ao homem, para o homem nomear esses animais, o homem está exercendo domínio sobre eles. Colocar nome é exercer autoridade. Então o homem já começa a exercer sua autoridade. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. É muito importante atentar para esse ponto, para nós entendermos bem uma das funções do homem dentro do casamento. Exercício de autoridade. Então Deus criou o homem para exercer autoridade. Só que o exercício da autoridade do homem no casamento é diferente do exercício da autoridade do homem sobre a criação. Isso veremos a seguir. Verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador que lhe fosse idônea. Havia os animais, agora cada um com o seu nome, mas não havia quem correspondesse ao homem. Alguém que o auxiliasse na tarefa do domínio sobre a criação e alguém com que ele pudesse se relacionar. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. É lindo isso. Enquanto o homem dorme, Deus trabalha a seu favor.
Isso é algo que aquieta, que tranquiliza o nosso coração, saber que existe um Deus trabalhando a nosso favor. Então Deus colocou o sono, ele dormiu. Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Adormeceu. Tomou uma das suas costelas. A palavra no original, que é traduzida por costela, é lado. Então Deus tomou do lado uma das costelas, fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Olha como é interessante. Deus tirou dele, do lado, o texto diz costela, Deus tirou dele, formou para ele, porque formou a mulher e lhe a trouxe. Então a mulher foi tirada do homem e entregue ao homem. E o homem se alegra ao receber esse presente. Verso 23 diz: E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que Adão está dizendo aqui? O homem. Esta afinal corresponde comigo. Essa afinal é uma com que eu possa me corresponder, que eu possa me relacionar. E aí a sua atitude é de exercer autoridade sobre ela, algo que lhe fora dado por Deus. Como? Colocando o nome, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Foi tomada do varão e devolvida ao varão, e o varão então coloca sobre ela o nome varoa. Agora chegamos ao ponto principal do nosso assunto. Casamento. Para falar sobre casamento é preciso entender todas essas noções preliminares. De que o homem é criação de Deus. Que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para dominar sobre a criação, para representar Deus governando a criação segundo o caráter de Deus, que foi lhe dada autoridade para isso, e que a mulher foi criada a partir do homem, entregue ao homem para ser sua auxiliadora idônea, sua companheira na tarefa de domínio sobre a criação. E o homem tem sobre ela autoridade. Sem essas noções preliminares, e essas noções só tem quem tem a palavra de Deus como absoluto para a sua vida, porque sem essas noções, as pessoas ficam entregues às nuances da cultura. O que a cultura diz sobre homem, sobre mulher, sobre casamento, sobre relacionamento. O cristão jamais pode ficar entregue à cultura e às suas mudanças. Ele precisa ter absoluto, e o absoluto do cristão é a palavra do Deus vivo. Então o verso 24 vai mostrar para nós a primeira cerimônia de casamento da história. Embora o termo casamento não apareça, mas o que nós temos aqui no verso 24 é uma cerimônia de casamento em um padrão a ser seguido. O padrão é: por isso deixa o homem pai e mãe. Você pode estar pensando, mas ele não tinha pai e mãe. Esse texto, então, foi escrito para ser um padrão a ser seguido. Aquele primeiro homem
pai tinha um pai celestial, mas ele não tinha mãe. Ele foi criado por Deus, já pronto. Mas como o texto foi escrito para ser um padrão para o ser humano em todas as épocas, por isso o texto diz que o homem deixa pai e mãe. Ele tem que deixar, ao pensar em casamento, a sua família nuclear. Quando o homem leva pai e mãe para dentro do seu casamento, isso vai trazer muitos e muitos problemas. E esse deixar não é um deixar emocional, cortar o vínculo filial, jamais. Pai e mãe sempre continuarão sendo o que são. Os pais que precisam ser honrados. Mas o vínculo emocional, a dependência, isso precisa ser deixado. Porque ao decidir se casar, o homem está deixando a sua família nuclear para formar uma família nuclear. Ele está deixando a casa do seu pai, onde o seu pai é a autoridade e é o cabeça sobre aquela casa, para ele formar a sua casa, sendo ele o cabeça. Então é preciso deixar pai e mãe. Geograficamente, economicamente e emocionalmente. Geograficamente, saindo de dentro da casa do pai para ter a sua própria casa. Economicamente, deixando a dependência do pai. Uma vez que ele resolve casar, ele tem que ter condições de sustentar a sua casa. E emocionalmente, deixando esse vínculo, porque ele agora vai ter ao seu lado o quê? O texto diz: se une a sua mulher. A palavra união aqui é uma palavra muito interessante, porque esse unir é entrar. O homem entra na sua mulher. Isso se refere a sexo, ao leito conjugal. Abençoado por Deus, é uma ordenança de Deus. Aqui o casamento é consumado. O homem entra na sua mulher, se une a ela. Mas essa união não é apenas sexual. Não. Ela é sexual, ou seja, física. Ela é emocional, o vínculo marido e mulher. Mas ela também é espiritual. Jesus, quando fala a respeito do divórcio, ele diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então é uma união espiritual. Se une. E ao se unir, os dois se tornam o quê? Uma só carne. Uma só carne não se separa. E aqui Deus já estabeleceu o padrão. Como o casamento deve ser? O casamento tem que ser heterossexual, um homem e uma mulher. São dois gêneros diferentes. Heterossexual. Precisa ser monogâmico, um só homem, uma só mulher. E precisa ser indissolúvel, porque os dois se tornam uma só carne não se separa só com a morte. Então Deus estabelece o padrão de como o casamento deve ser. E o texto termina no verso 25, dizendo que um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. O pecado não tinha entrado ainda para quebrar a harmonia. A forma de dizer que eles estavam nus e não se envergonhavam é dizer que havia harmonia entre eles. Aqui não havia problema conjugal. Aqui não havia necessidade de discutir a relação. Aqui não havia intrigas. Homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então Deus criou o casamento para a felicidade do ser humano que ele havia criado.
homem e mulher. Criou para que eles pudessem, através do sexo, se multiplicarem, porque essa é uma ordem que foi dada quando Deus os criou. Crescei-vos e multiplicais e enchei toda a terra. Agora, eu quero refletir com você sobre esse aspecto do prazer no casamento. E para isso, convido você a abrir em Provérbios, capítulo 5. O texto de Provérbios, capítulo 5, do verso 1 até o verso 14, seguindo aquele raciocínio de Provérbios que temos trabalhado nos estudos anteriores, o pai está aconselhando o filho. E essa parte do aconselhamento, do verso 1 até o verso 14, o pai está aconselhando o filho a tomar cuidado com a mulher adúltera, a fugir dela, porque o caminho da casa dela é caminho de morte. E qual a melhor maneira de fugir da mulher adúltera? Tendo prazer completo, plenitude de alegria, de contentamento com a sua própria mulher, com a sua própria esposa. Então, a partir do verso 15, o texto vai mostrar isso, sobre o prazer que deve haver dentro do casamento. Quando o pai diz ao filho, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. A água aqui é o sentido figurado, para dizer de saciar. Sacie-se com a sua esposa. Essa água é sua e só você poderá usá-la. Só você poderá desfrutar dela. E percebe-se, pela continuidade do texto, que esse é o antídoto contra o adultério. É como o pai está aconselhando o filho a fugir da mulher adúltera, investindo no seu próprio relacionamento conjugal, no prazer doméstico. Verso 16: derramar-se-ia por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Ou seja, essa água tem que ser protegida. A água aqui é uma figura para a esposa. Ela precisa ser protegida. Ela precisa ser guardada. Ela é só sua. Essa fonte é só sua. Por isso o verso 17 diz: sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Não é para ser dividido com outros. Seja para ti somente, não para os estranhos. Não é algo a ser compartilhado. Existem algumas culturas onde é cultural compartilhar a esposa com visitantes. Entre os esquimós isso é comum. O anfitrião recebe um visitante e um sinal de boas-vindas é dar o melhor que ele tem. Então, ele cede a esposa. Por isso, cultura nenhuma, nem a dos esquimós, nem a nossa cultura ocidental, cultura alguma pode ditar as normas para o nosso relacionamento conjugal. Mas os absolutos da palavra de Deus, o entendimento de que Deus criou homem e mulher e Deus os uniu, estabelece como o casamento deve ser desenvolvido. O verso 18 de Provérbios 5: seja bendito o teu manancial e alegra-te sempre com a mulher da tua mocidade. E é preciso lembrar que a mulher da mocidade vai envelhecer assim como o homem também. Mas a ordem é: alegra-te sempre com a mulher da tua mocidade. É a mulher da mocidade e a mulher com quem casamos. Precisa ser fonte perene de alegria.
O envelhecimento não pode trazer uma obstrução dessa alegria. É um desenvolvimento perene. Verso 19. A linguagem aqui é bem sexual. Corça de amores e gazela graciosa. Sacinte os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Sexo abençoado por Deus. Isso é o que diz o texto de Hebreus, capítulo 13. Gostaria que você abrisse comigo em Hebreus, capítulo 13, no verso 4. O escritor de Hebreus está dizendo isso. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, bem como leito sem mácula. Leito sem mácula é uma expressão para a relação sexual dentro do matrimônio. É o sexo abençoado por Deus. E o final do versículo diz que Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, antídoto contra a impureza e adultério é o sexo sem mácula, o leito sem mácula dentro do matrimônio. Voltando para Provérbios, verso 20. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? O pai está dizendo para o filho, você tem em casa, bebe a água da tua cisterna, sacie-te com a fonte do teu poço, com a água do teu poço. Ela é o teu manancial e o seu manancial é bendito, e você deve se alegrar sempre com a mulher da sua mocidade. Por que que você deixaria as águas do seu poço para procurar águas estranhas? Abraçar o peito de outra. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. E ele considera todas as suas veredas. Isso aqui é para nos fazer estremecer, meus irmãos. Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Significa que Deus está vendo todos os nossos caminhos, todas as nossas ações, todos os nossos passos, todas as nossas atitudes, todos os nossos procedimentos. E não só vendo, ele considera, ele julga, ele analisa todas as suas veredas, ou seja, todos os nossos caminhos. Então o pai está alertando o filho. Invista no prazer do seu casamento, para que você não corra o risco de seguir o caminho da mulher adúltera. O caminho da mulher adúltera pode ser prazeroso no início, mas o final dele é caminho de morte. Mesmo que não seja da morte física, talvez não aconteça a morte física, mas acontece a morte espiritual, a separação de Deus. Portanto, invista no seu casamento. Nosso próximo estudo sobre casamento, nós vamos estudar um texto do Novo Testamento sobre o relacionamento marido e mulher. Aqui nós vimos sobre a instituição, a criação, a instituição e o prazer que nós devemos desfrutar dentro do casamento. No nosso próximo estudo, o relacionamento. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Querido e santo Deus, Senhor da glória, obrigado porque o Senhor instituiu o casamento. O Senhor estabeleceu como ele deve ser seguido. Senhor, guarda o nosso coração, para que a tua palavra seja retida dentro dele, que possamos interiorizar cada ensino e colocar
em prática na nossa vivência. Sê gracioso para conosco. Abençoe, Senhor, toda a família Jovens Livres. E que cada membro da família Jovens Livres possa honrar o Senhor, glorificar o teu nome através do casamento. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém.